nome da igreja aqui. E tem pessoas que acham que é fácil estar dentro de um templo. Igreja somos nós. E estar nesse ambiente aqui, estar dentro desse ambiente aqui, só reflete aquilo que eu tenho aqui dentro e quem eu sou, no meu interior. Entende isso? Porque estar aqui dentro desse templo não é fácil. Sentar numa cadeira como essa não é fácil. Embora pareça ser muito simples e fácil, mas há controvérsias. Por quê? Aqui existe uma batalha espiritual absurda, não só aqui, não só quem entra por essas portas, mas antes mesmo de entrar por essas portas, porque nós somos a igreja. Então a guerra espiritual, ela só continua, entende? Dentro do templo. Estamos indo oferecer. Quando entramos por aquela porta para dentro, estamos oferecendo a Deus o nosso sacrifício. Pastor, que sacrifício? Tempo, hora, entende? Renunciando o meu conforto, o seu conforto, renunciando as minhas vontades, as suas vontades, para viver um novo de Deus, para apresentar-se a Deus de forma agradável, de forma voluntária, de forma que a gente entende que Ele fez muito mais por nós. Então não é fácil entrar por aquelas portas, não é fácil estar nesse ambiente, não é fácil adorar a Deus, não é fácil. Não é fácil cultuar Deus, não é fácil. Por que eu digo que não é fácil? Porque para mim adorar, para mim oferecer um culto em gratidão, um culto de santidade, um culto voltado a adorar, a reconhecer aquele que merece toda a honra e toda a glória, aquele que sempre vai ser em nossas vidas o autor e consumador de tudo, tem que vir daqui de dentro, do nosso coração. Você pode até cantar da boca para fora, você pode até pregar de boca para fora, você pode até vir aqui só por vir, mas Deus sabe que teu coração está longe, como diz no Sermão da Montanha, Mateus, né? Que ele vai dizer bem claro: vocês me adoram de boca, mas o coração de vocês está longe. E Ele não quer só a sua boca, Ele não quer só o seu corpo físico nesse templo, nesse ambiente. Ele quer que o seu coração, que o meu coração esteja voltado a adorá-lo. Ele quer que o nosso coração esteja voluntariamente aqui, dizendo como o salmista disse antes de chegar nesse templo. Ele disse o que naquela época, naquele tempo dele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmista entende que isso é absurdamente maior do que um templo, do que estar aqui. O sentido de estar na presença de Deus não começa aqui dentro desse templo. O sentido de estar alegre para cultuarmos, para juntos oferecer um culto agradável a Ele, o sentido está na minha casa, o sentido está no meu íntimo particular, o sentido está de quando eu entendo o que Ele já fez por mim e porque eu estou de pé. Então o salmista está dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista está alegre por poder estar na casa do Senhor, porque ele vai entender que são as misericórdias do Senhor que manteve ele de pé.
Assim como eu entendo que eu só estou aqui por causa das misericórdias do Senhor, que são infinitamente maiores do que eu mereço, porque eu não mereço nada, pois a salvação ela é de graça, porque eu não sou merecedor, você não é merecedor, mas Ele nos deu de graça. E o que Ele precisa de mim, de você? Um coração contrito, aquebrantado, um coração voltado à adoração, a entender o valor de estar dentro desse templo, o valor de guardar a presença dEle nesse templo aqui chamado igreja, que sou eu. E aí começamos a entender o valor de estarmos aqui, porque estarmos aqui mostra que somos um corpo de Cristo reunidos, somos membros de um só corpo, mas a igreja está aqui dentro, porque eu carrego a presença do Espírito Santo. E você? Qual a presença que você tem carregado? Qual é a satisfação que você tem tido de entrar por aquelas portas para dentro, para cultuarmos ao Senhor? Qual é a satisfação que você tem tido de poder usar o microfone, de subir nesse altar e dizer das maravilhas que o Senhor tem feito? Qual é o sentido de pegar no microfone e falar das maravilhas que Ele tem feito? Qual que é esse sentido? Tem que ser um sentido, um sentimento de alegria, de gozo, de paz, de realização, porque Ele é infinitamente mais do que você precisa, do que eu preciso, porque Ele é absolutamente maior do que todos os nossos problemas. E quando eu subo nesse altar, quando eu pego esse microfone, ou quando eu somente passo por aquelas portas para dentro, eu consigo contemplar essa misericórdia sendo renovada toda manhã. Eu entendo que o dia passou e essa misericórdia que me manteve de pé, esse amor esteve comigo até esse momento, ao entrar por aquelas portas e eu poder estar aqui usando o altar para agradecer, não somente aqui no altar, mas já vim agradecendo, mesmo que eu não tenha oportunidade para falar aqui em cima nesse altar. O meu Senhor, o teu Senhor, está com os ouvidos atentos, abertos, para ouvir a sua gratidão, o seu reconhecimento pelas misericórdias, pelas maravilhas, pelos escapes, pelos livramentos que Ele já tem feito na sua vida. Você compreende isso? Então, deixo aqui essa reflexão, essa mensagem para você acerca do que é estar dentro desse templo. Ei, vazio ou cheio, você tem que carregar essa presença e esse espírito de gratidão, entendimento do valor do que é estar aqui dentro. Não por estar somente aqui dentro, mas saber que alguém morreu para que essas portas nunca se fechem. Alguém morreu para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui dentro, não somente aqui dentro, mas fazendo ou continuando a boa obra. Não é isso? Essa é a palavra que eu deixo na tua vida. E não para nesse templo. Você é templo do Senhor aonde você estiver, no trabalho, na rua, no colégio, aonde você estiver, você continua sendo templo. Não se limite somente essas quatro paredes. Aqui é o lugar que você vem aqui com alegria adorar o Senhor como um corpo de Cristo, mas você continua sendo templo de Deus. Amém? Deus abençoe, um abraço, meus irmãos, tamo junto, se inscreve no canal.